Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História na TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você, aluno da EJA. Essa aula é feita especialmente para você. O meu nome é Carlos Dias, sou professor de História e o tema de hoje é o período regencial, a segunda parte, é a segunda aula do nosso tema de hoje. Tá? Então, na aula anterior, vamos dar uma revisada, fazer uma pequena revisão. O que nós citamos na aula anterior? Na aula anterior foi sobre o período regencial. Tá? O período regencial ele começa quando? Justamente no período quando Dom Pedro I ele abdica, né, a abdicação de Dom Pedro para poder assumir o trono lá em Portugal. E isso vai gerar algumas dificuldades, porque o filho dele tinha apenas 5 anos de idade quando ele renuncia ao trono. Tá? Só que a Constituição brasileira, a Constituição de 1824, já previa isso no capítulo 5. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Com isso formou-se a regência. Tá? Nós tivemos lá 3 regências. A primeira regência provisória, colocamos algumas questões que ela definiu, né? Por exemplo, ampliou os poderes da Câmara dos Deputados, deu maior poder para a Câmara, ou seja, reduzindo o poder do imperador. Tá? No caso, o imperador, nesse período, o que vai ser o imperador, né, até com 5 anos de idade. Vimos também sobre a regência trina permanente. Depois da regência provisória, vem a regência trina. Tá? Ela foi eleita em 1861 pela Assembleia, né? Pela Assembleia Geral. E depois a questão da formação dos partidos políticos. Tá? Foi a primeira experiência republicana no Brasil, a frase experiência republicana, por quê? O momento que a elite sentiu o gostinho de estar no poder, de poder participar e ser eleito, né? Então nós tivemos, com isso formou 3 partidos, 3 grupos políticos. Lembrando que eu falei na aula anterior sobre isso, que não era bem um partido político ainda. Vamos dizer assim, seria um embrião do que nós temos hoje dos partidos políticos. Então nós vimos lá, tinha os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores, cada um com as suas características. Por exemplo, os restauradores desejavam o retorno de Dom Pedro para o Brasil, tá bom? Agora vamos falar da regência Una de Feijó. O nome dele é Padre Diogo Antônio Feijó. Tá? O Padre Diogo Antônio Feijó venceu o concorrente, o conservador Orlando Cavalcante, com uma diferença de 10% do eleitoral. Então, o Padre Diogo Antônio Feijó era paulista e ele recebeu o apoio das forças políticas do Sul, tá bom? E também pela Sociedade Defensora do Rio de Janeiro. E o pernambucano, né, o Holanda de Cavalcante, na verdade o nome dele o nome dele completo é Antônio Francisco de Paulo Holanda Cavalcante, tá? De Albuquerque. A família dele era dona de cerca de 1/3 dos engenhos, tá? Lá na região nordestina. Então ele era um legítimo representante da aristocracia nordestina. Então nós tínhamos o quê? Um paulista disputando o poder, disputando a regência, que agora deixa de ser uma regência trina permanente, passa para uma regência una. Para a gente estar só retornando. Por que houve essa alteração? Por causa da alteração que foi feita pelo ato adicional. Lembra que nós falamos do ato adicional? O que o ato adicional, o que ele mudou na Constituição? A regência deveria ser agora, a partir daquele momento, ser uma regência una, não seria mais uma regência trina. Lembrando que na Constituição definia como regência trina, tá bom? Então o Padre Antônio, ele venceu com a diferença de 10% de votos. Isso foi, se não me falha a memória, 574 votos, tá? Estou forçar um pouquinho aqui a memória. 574 votos de diferença do Diogo Antônio Feijó para Holanda Cavalcante. Então, o que aconteceu nesse período então, pessoal? Os conservadores conseguiram a maioria na Câmara dos Deputados. Então o Antônio Feijó, os conservadores conseguiram a maioria, tornou-se então oposição do regente, tá bom? Então era a oposição ali do regente. Então o Feijó, ele assumiu o governo em um momento conturbado do Brasil. Lembra que nós falamos justamente o que estava acontecendo? Com levantes populares, rebeliões separatistas, né, eclodiam em várias províncias. Quando fala várias províncias, pessoal, é no Nordeste, é no Sul, várias regiões, tá? Estavam acontecendo essas revoltas. Então, a dificuldade desse regente foi justamente isso. Ele estava assumindo um governo, tá? Uma administração do país, e estava enfrentando várias revoltas, vários levantes, vamos dizer assim, levantes populares. Dessas revoltas,
nós temos aqui o texto, né? As revoltas regenciais. Então, o que são essas revoltas regenciais? Manifestações contrárias ao governo durante todo o período regencial. Então, as razões pela qual esse pessoal estava se revoltando, pela qual estavam acontecendo esses levantes, tinham várias, eram variadas as razões. Eu numerei aqui, creio que foi duas, mas uma delas, olha, os comerciantes lutavam contra o domínio da elite mercantil portuguesa. Por que a elite mercantil portuguesa? Antes da independência do Brasil, era a elite mercantil portuguesa que dominava o comércio. Então, os comerciantes brasileiros, vamos dizer assim, né, eles estavam justamente lutando contra essa elite mercantil portuguesa, dessas revoltas. Motivo dessas revoltas. Outro motivo dessas revoltas, agora nas camadas médias urbanas, tá? As camadas médias e urbanas e os proprietários rurais lutavam por mais autonomia nas províncias. Lembra que nós falamos que foi dada autonomia nas províncias através do ato adicional, tá? Deu autonomia para as províncias para fazer a cobrança das suas taxas, a cobrança, recebimento de impostos. Só que com as regências agora foi tirada essa autonomia. Então, o que era o desejo dessas camadas médias e urbanas? O desejo deles era justamente ter mais autonomia nas províncias. Falando mais uma vez, creio que você até lembra, mas é bom a gente estar dando ênfase. As províncias como se fossem os estados, tá bom? Então, Pernambuco, Rio de Janeiro, como se fossem os estados do país. Os escravos lutavam por liberdade. Por que os escravos lutavam pela liberdade, pessoal? Nesse momento aqui, nós ainda estamos na primeira metade do século XIX. A abolição da escravatura vai acontecer só em 1888. Então havia levantes, havia as revoltas também pela luta pela liberdade. E além dos escravos estar lutando, tinha aqueles que defendiam, né, a questão da libertação dos escravos, para que acontecesse no nosso país o que nós chamamos de abolição da escravatura. Então havia também a luta dos escravos. Estão percebendo aí a quantidade de fatos que o regente, né, que o padre Antônio Diogo Feijó estava enfrentando? Outro, homens pobres lutavam por melhores condições de vida. As condições do Brasil nesse período, principalmente para os pobres, não era nada fácil. Por exemplo, nós vamos falar da revolta dos cabanos, morava nas margens dos rios, nas margens dos igarapés, tá? Então havia as condições de vida muito ruins. Então eles lutavam por melhores condições de vida. Então vamos citar aí algumas dessas revoltas. A primeira dela que nós chamamos de Rusga Cuiabanas. Tá? Então, desde 1833, parte da elite cuiabana se organizava na sociedade dos zelosos da independência que combatia os portugueses. Então, qual era o objetivo dessa revolta? Ela era formada, tá? Uma frase interessante deles era justamente isso. Abaixa regência, morte aos bicudos. Então os bicudos era um nome pejorativo que eles davam para os portugueses. E os portugueses, lá em Cuiabá, eram os que formavam a elite comercial da região. Então essa elite comercial da região, os revoltosos, né, os que se revoltaram contra eles, era justamente, falava isso, abaixa a regência e morte aos bicudos. Morte aos bicudos. Tá? Formada por proprietários rurais, comerciantes, militares e profissionais liberais. Em maio de 1834, os radicais iniciaram a rebelião. Então eles tentaram essa rebelião, pessoal, iniciaram essa rebelião e só após, aqui, eu vou comentar, após 3 meses sem o governo local conseguir vencer a revolta, né, não conseguir conter a revolta após 3 meses de luta, né, o vice-presidente João Poupino, tá, o que ele fez? Ele apelou pela ajuda do governo central. Então, com a ajuda do governo central, em outubro, os rebeldes foram derrotados pela aliança entre o governo regencial e o governo da província. Enquanto não entrou a ajuda do governo central, eles não conseguiram vencer. Foram 3 meses de luta sem eles conseguirem vencer os revoltosos. Temos também o que nós chamamos de cabanagem, tá? O nome cabanagem, cabana, tá? Qual criança que nunca brincou de cabaninha, né? Fazer aquelas tendas ali nas casas, juntava o sofá entre as camas. Então, a revolta é cabanagem.
ela ocorreu na antiga província do Grão-Pará, no norte do Brasil. Então a província só reconheceu a independência em 1823. Olha para vocês verem, a independência do Brasil era de 1822. Lá no Grão-Pará, eles só reconheceram que o Brasil estava independente a partir de 1823. Lembra que na aula passada eu citei sobre isso. Eles não se identificavam como brasileiros, tá? Havia uma identificação quem era paulista, quem era mineiro, tá? Quem era de Grão-Pará. Então não havia uma identificação, sou brasileiro. E o fato, ó, eles reconheceram só a partir de 1823. Então como que estava essa região, né? A base econômica da região era o extrativismo. O que é o extrativismo? Tirava da natureza, né? No caso aqui, ó, o guaraná, o gergelim, a salsa, o urucum, o cacau, baunilha, castanha do Pará, tá bom? Então eles eram extrativistas, tá? Havia também, além de tirar da natureza, havia também o destaque do plantio de algodão, tabaco, arroz e a extração de madeira. Então, assim que era a base econômica do Grão-Pará. Então, se perguntar qual que era a base econômica, primeiro o extrativismo, aí você vai lembrar de tudo aquilo que eles tinham possibilidade de tirar da floresta. E depois havia também a questão do plantio do tabaco, arroz e extração de madeira. E a sociedade? Como estava formada a sociedade nesse período? A sociedade era formada também por ricos comerciantes portugueses. E esses ricos comerciantes portugueses, além deles, existia também os chamados proprietários de terra, os grandes proprietários de terra. Em contrapartida, na formação da sociedade, nós temos a maioria da população, tá? A maioria da população era composta por índios, negros e mestiços. E essa maioria da população era ela que era a mão de obra desse período, desse local. Então, eles viviam, esses negros, índios, mestiços, eles viviam em cabanas. Por isso o nome cabanagem, tá bom? A revolta dos cabanos, cabanagem. Eles viviam em cabanas. E não eram em cabanas em qualquer local, não. Era justamente na beira dos rios, ou igarapés, tá? Então, governantes nomeados pelos regentes foram depostos pelos cabanos que exigiu a expulsão dos portugueses. Então eles montaram um governo próprio, o primeiro governo, o segundo, não conseguiram vencer, né, não conseguiram manter esse governo. Também, como aconteceu com as outras revoltas, também foram vencidos pelo governo central, foram derrotados pelo governo central e colocou fim à revolta. Temos também a revolta dos malês, essa aqui eu acho muito interessante, essas revoltas, tá? Esses malês aqui, a revolta ela aconteceu no século XX em Salvador, lá na Bahia. O que marcou, o que foi marcado essa revolta? Ela foi marcada por uma série de rebeliões de escravos africanos e seus aliados. Só que, pessoal, esses escravos africanos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, coloquei. Esses escravos africanos não era um escravo como os outros escravos. Olha o pensamento aqui, olha. Os malês eram monoteístas e utilizavam amuleto com versículos do Corão. Então o que era? Eles eram muçulmanos, tinham uma religião. Esse amuleto ficava pendurado no pescoço deles, eram pequenos trechos escritos ali para fazer um momento de oração e de leitura. Então eles eram pessoas, escravos, que dominavam a leitura. Aí que era o risco. Tá? Essa questão deles terem o domínio da leitura, a forma de se organizar facilitava, que eles poderiam até mesmo organizar uma revolta escrevendo um para o outro. E isso era preocupante na época. Tá? A revolta deveria iniciar em janeiro de 1835, mas foram delatadas, muito parecido com a Conjuração Mineira, né? Com a Conjuração Mineira, com a Conjuração Baiana. Eles foram delatados, foram entregues. Antes de acontecer a revolta, alguém entregou eles, tá? Então, o movimento foi sufocado e os líderes foram mortos e os demais punidos com prisão, açoite ou degradados para a África, tá? Então, todos aqueles que estavam envolvidos na revolta foram sufocados, né? Os líderes mortos, como aconteceu em várias revoltas no Brasil, geralmente por enforcamento, exceto o Frei Caneca, que foi por fuzilamento, né? Os líderes matavam, a forma de matar era justamente para mostrar a autoridade do governo.
e outros foram degradados lá para a África, devolvidos para o continente africano. Então, por que eu falei que é muito interessante essa revolta, pessoal? Era justamente o fato desses escravos ter o domínio da leitura. Tá? É um fato muito interessante e relevante para a nossa história. Eles tinham o domínio da leitura, pelo fato de serem muçulmanos, tá bom? Nós temos aí, após a revolta, após a regência do Feijó, agora vamos ter a regência de Araújo e Lima. Então, com a renúncia, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que o Feijó enfrentou, diante de tantas revoltas, aconteceu a renúncia dele, do padre Antônio Feijó, em setembro de 1837. Assumiu o regressista Araújo Lima, iniciando o chamado o regresso conservador. Lembra que nós falamos que os conservadores eram aqueles que foram a maioria na Câmara. Tá? Então eles eram a maioria na Assembleia, conseguiram uma maioria. E foram a maioria justamente contra o padre Antônio Feijó. Com a renúncia dele, quem vai assumir o poder? O Araújo Lima. Qual que era a ordem, qual que era o papel do Araújo Lima? A ordem era tirar o país do estado de anarquia, eliminar as reformas democráticas do Ato Adicional de 1834. Tá? Então esse era o objetivo do Araújo, tá? Do Araújo Lima. Tirar a questão de tirar a anarquia no caso aqui, as revoltas que estavam acontecendo que ainda davam continuidade, né? Foram várias, nós citamos aqui cabanagem, tem farroupilhas também, tá? Muito interessante, nós estávamos citando sobre a farroupilha, hoje não trouxe na matéria para vocês, mas lembra que aconteceu também as farroupilhas, tá? E em maio de 1840 aprovou a lei interpretativa do ato adicional, que retira a autonomia das províncias. Por que a autonomia das províncias? No ato adicional de 1864, deu autonomia para as províncias, criou as assembleias legislativas provinciais. Então, deu uma autonomia para as províncias. Agora, com essa nova regência, foi justamente, retirou, deu a lei interpretativa do ato adicional, retira a autonomia dessas províncias. Tá? Então, aquele gostinho de republicano no Brasil foi retirado das províncias. Tá? Com isso, vai acontecer, os liberais, lembrando que os liberais é do partido do padre Antônio Diogo, né? Lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade de Dom Pedro. O que significa isso, pessoal? Na época ele tinha 14 anos. O que significa essa antecipação da idade dele? Porque no Brasil estava tendo a regência, segundo a Constituição, no artigo 5º, a Constituição de 1824, que determinava justamente isso. Caso aconteça o impedimento, né, do imperador, não lembro, nós não falamos sobre a idade, mas o impedimento, caso não tenha um parente que possa assumir o trono, o Brasil seria administrado por uma regência trina. Tá? Depois, no ato adicional, mudou dessa trina para una. E o que eles fizeram? Quem estava no poder agora? Os conservadores. O que eles fizeram, então, os liberais fizeram? Lançaram uma campanha para emancipar a idade. Então, é o que nós chamamos de golpe da maioridade. Então, o Dom Pedro tinha um regente no seu nome porque ele era de menor, tá? Não tinha idade. O ideal seria ele completar os 18. Eles emanciparam, ele com 14 anos, ele assume como imperador. Então, em 1823 de julho, tá? Foi declarado a maioridade de Dom Pedro, Então, com isso, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido com as aulas de história. É muito bom poder chegar na sua casa através dessas aulas. Bons estudos e permaneça firme e até a próxima aula.